The Shawshank Redemption, baseado na novela de Stephen King, há muito tempo é classificado entre os melhores filmes já feitos. O filme explora temas com os quais todos lutamos, como lidar com um destino trágico e encontrar um propósito na vida, bem como a tensão entre aceitar as coisas como elas são e manter a esperança de algo melhor. Ele também contém uma reviravolta fantástica na história que muitas vezes confunde as pessoas que assistem ao filme pela primeira vez. E para ser sincero, ainda fico arrepiado toda vez que assisto, embora já tenha visto o filme muitas vezes. Não é difícil entender por que tantas pessoas amam a redenção de Shawshank. Além da excelente atuação, música, cinematografia e enredo, acho que os temas filosóficos e como eles são incorporados nos personagens realmente ressoam nas pessoas. Neste vídeo, gostaria de explorar alguns desses temas filosóficos da redenção de Shawshank. Examinaremos a história e seus personagens, nos aprofundando nas mentes de Andy Dufresne e Alice Redding, também conhecida como Red, e exploraremos seus caminhos a partir de uma perspectiva filosófica existencialista, bem como o que eles podem nos ensinar sobre a vida. Meu nome é Stefan. Esta não é uma voz de inteligência artificial. Eu sou uma pessoa real. Assine meu boletim informativo se quiser se manter atualizado sobre todo o meu conteúdo e considere apoiar meu trabalho no Patreon. Obrigado e espero que vocês gostem deste vídeo. Aliás, para quem ainda não viu Shawshank Redemption, este vídeo contém spoilers. A história começa em 1947, quando o banqueiro Andy Dufresne chega à prisão estadual de Shawshank. Andy é condenado a 2 penas consecutivas de prisão perpétua por assassinar sua esposa e seu amante, supostamente depois de descobrir sobre o caso deles, um crime que ele não cometeu. Embora não houvesse provas definitivas, o juiz decidiu, com base em fortes evidências, que não poderia ter sido outra pessoa, e assim um homem inocente foi preso pelo resto da vida. Vemos como um ônibus cheio de recém-chegados, incluindo Andy, entra no complexo penitenciário, onde guardas e presidiários os aguardam. Os recém-chegados, chamados de peixes frescos, deixaram para trás suas vidas como homens livres, às vezes para sempre. Estão agora a entrar numa nova fase, uma existência confinada dentro dos muros da prisão, sob a supervisão e controlo permanente do pessoal prisional. Em certo sentido, é um rito de passagem, uma transição de um mundo para outro. A primeira noite é provavelmente um dos momentos mais desafiadores para esses homens, pois começam a perceber que perderam um dos bens mais preciosos que um indivíduo pode ter, que é a liberdade. Como, por exemplo, a liberdade de circular livremente no seu país ou cidade, a liberdade de viajar, de conhecer novas pessoas, de escolher com quem se associar e de decidir, pelo menos em grande medida, como viver a sua vida. A definição de liberdade, é claro, varia. Mas penso que podemos concordar que a prisão é geralmente uma restrição maciça da liberdade pessoal de uma pessoa. Coisas simples que desfrutamos durante nossas vidas fora não são mais acessíveis para nós. Não podemos comer em nossos restaurantes favoritos, não podemos sair com amigos e familiares, não podemos pegar um avião ou acampar na floresta e nem podemos mais ir ao supermercado. Em vez disso, os nossos corpos estão sujeitos aos caprichos tanto dos guardas prisionais como dos colegas reclusos, que pelo menos no caso de Shawshank, compensam um ambiente muito hostil, que é verbalizado de forma muito direta mas eficaz pelo brutal capitão dos guardas prisionais Byron Adley, dizendo a um recém-chegado suficientemente corajoso para perguntar quando vão comer. Você come quando dizemos que você come, você caga quando dizemos que você caga e você mija quando dizemos que você mija. Depois disso ele dá um soco no estômago. Na prisão, o seu destino depende em grande parte dos outros. Você não pode sair. Então, se você não gosta disso por algum motivo e as pessoas estão tornando sua vida um inferno, você tem que lidar com isso de uma forma ou de outra. Nos primeiros momentos, entra-se em Shawshank. Esta dura realidade atinge como uma bomba atômica. Na primeira noite vemos um cara conhecido como Gordo Bunda soluçando incontrolavelmente e chorando pela mãe, que acabou em uma surra fatal de Adley. Do ponto de vista existencialista, estar preso faz parte da facticidade de alguém. A maioria das pessoas não escolhe estar em um lugar como a prisão estadual de Shawshank e para Andy, sendo um homem altamente educado, brilhante, bem-sucedido e relativamente jovem, acabar lá é realmente uma das piores coisas que ele poderia ter imaginado acontecer. Mas é um fato de sua existência, por mais injusto que seja. Está além de seu controle, como diriam os antigos estoicos. Entraremos no conceito de facticidade mais tarde. Depois que o rito de passagem terminar, depois de terem sido verificados quanto a mentiras, caminhem-nos até suas celas.
Suportados naquela primeira noite entre presos e guardas violentos, a sua nova realidade instala-se. O peixe fresco enfrenta agora um desafio, moldando as suas vidas como prisioneiros. Assim, na sua falta de liberdade esconde-se uma liberdade inescapável. Embora estar preso seja uma das restrições mais profundas à liberdade de uma pessoa, ainda desafia o recluso a fazer escolhas e a assumir a responsabilidade por essas escolhas. Como vou viver? Como vou gastar meu tempo? Como vou tratar os outros? Criarei um propósito significativo para mim? Ou ser uma fonte de caos? Será que me resignarei à vida na prisão e aceitarei os factos como eles são, ainda que de uma forma cínica e nihilista? Ou tentarei transcender a realidade da minha prisão? Vemos diferentes personagens lidando com suas situações de várias maneiras. Vemos as chamadas irmãs, completamente dominadas pela violência e pela luxúria. Vemos que o idoso presidiário Brooks Adlin praticamente passou a fazer parte do mobiliário, quase unificado ao ambiente. O que também é claramente o caso de um cara como Ivood, que simplesmente segue as emoções, a rotina e seu papel dentro de um grupo. No entanto, o exemplo mais interessante da tensão entre liberdade e facticidade pode ser visto em dois personagens principais inicialmente contrastantes, Red e Andy, que exploraremos agora, começando por Red. Alice Boyd Redding, também chamada de Red, interpretada por Morgan Freeman, foi presa por assassinato e está em Shawshank há cerca de 20 anos quando a história começa. Uma profunda amizade se desenvolve entre ele e Andy, revelando muito sobre seu personagem. Ele também é um narrador, dando-nos um vislumbre de sua mente. As primeiras cenas de Red dão o tom de seu cinismo, quando seu pedido de liberdade condicional é rejeitado. Ele espera a rejeição, e a audiência de liberdade condicional parece ser uma rotina absurda e sem sentido, em vez de uma oportunidade genuína e realista de ser libertado. A atitude geral dentro da prisão é revelada quando Red diz a um colega presidiário que foi rejeitado novamente, dizendo, a mesma merda de sempre, dia diferente. O preso responde, recebo minha rejeição amanhã. Bem no início do filme, aprendemos que Red é um membro bem estabelecido do ecossistema. Ele é o cara que consegue coisas, sejam cigarros, cartões postais, escovas de dente ou outras coisas como papéis de parede de símbolos sexuais, que ele costuma contrabandear para dentro da lavanderia. Ele sente um papel arquetípico fundamental para o ambiente prisional. Nas próprias palavras de Red, deve haver um vigarista como eu em todas as prisões da América. Ele está cercado por um grupo fixo de amigos, incluindo Ivood e Brooks. Ele age como um líder do grupo e as pessoas parecem respeitá-lo, em parte devido ao seu papel como homem sábio e alguém a quem recorrer em busca de orientação. Ele também se dá bem com os guardas e até faz favores para eles e vice-versa. Ele sabe exatamente como se comportar, o que dizer e o que não dizer. Red descreve a vida na prisão como rotina. As coisas acontecem como acontecem, muitas vezes se repetindo, incluindo as coisas ruins. Ele aponta especificamente para Andy, lidando com um assédio consistente por parte das irmãs, liderado pelo principal antagonista, Boggs Diamond. Essa era a rotina de Andy, como disse Red. Algo que ele simplesmente teve de suportar, como o rei condenado Sísifo da mitologia grega, sempre empurrando sua pedra colina acima. E como não há salvação nem perspectiva de mudança, você está melhor aceitando a situação como ela é, até que ela mude pelos poderes constituídos. Sem surpresa, quando Andy traz à tona a ideia de esperança mais tarde na história, Red rapidamente a descarta, dizendo, esperança? Deixe-me dizer uma coisa, meu amigo. A esperança é uma coisa perigosa. A esperança pode levar um homem à loucura. Não adianta nada por dentro. É melhor você se acostumar com essa ideia. Fim da citação. Portanto, embora Red se saia muito bem em Shawshank, ele também é cínico e não acredita em mudanças. Ele aceitou uma existência que nunca escolheu, abraçando as limitações que lhe foram impostas. Pensar em uma vida mais gratificante e digna do que aquela que ele vive há anos é praticamente um tabu. O vermelho provavelmente representa a maioria dos presidiários. Com isso é o que é, acostume-se, faça o que mandam e não tenha muitas esperanças, mentalidade. É uma forma nihilista de realismo que o ajuda a enfrentar a situação. Além disso, o ambiente incentiva tal atitude. O diretor corrupto Samuel Norton, que atua como principal antagonista da história, enfatiza duas coisas: disciplina e a Bíblia. Este último serve mais como uma ferramenta de controle para Norton do que como um guia para a libertação ou desenvolvimento espiritual. A ideia de moralidade escrava de Nietzsche parece adequada aqui. A adoção de valores cristãos que, segundo ele, levam à autonegação, como a obediência e a humildade.
E também um ressentimento que surge com a submissão aos mestres que dominam e decidem as regras, que vemos acontecer na cena do telhado, quando Aivod zomba sarcasticamente dos problemas de Adley. No entanto, para obter uma compreensão mais profunda da atitude de Red, voltemo-nos para o existencialismo, especificamente para Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir. Sartre e Beauvoir distinguiram entre facticidade e liberdade. Facticidade refere-se a tudo que é dado em nossa existência, nosso passado, corpo e circunstâncias, os limites que não podemos mudar. Não podemos negar a facticidade, assim como um prisioneiro não pode negar a sua prisão, mas podemos decidir como nos relacionar com ela. A liberdade, portanto, não é a ausência de limitação, mas a forma como respondemos a ela. Ela sempre existe de mãos dadas com a facticidade. Para os existencialistas, a facticidade não se opõe à liberdade, mas ao seu fundamento, a base a partir da qual transcendemos através da ação e da escolha. Ou, como Sartre disse uma vez, liberdade é o que fazemos com o que nos é feito. Ao negar sua liberdade, Red tornou-se sua facticidade. Ele se moldou de acordo com a situação. Ele se identifica com isso, vivendo exatamente como um típico preso deveria, sendo uma engrenagem no ambiente prisional. No fundo, ele anseia pela liberdade, mas afasta esse desejo quando ele o confronta com a dura realidade das paredes ao seu redor. Portanto, ele considera a esperança uma coisa perigosa. É uma vontade de que algo aconteça, de ser liberado no caso dele, o que pode muito bem nunca acontecer. A esperança vem acompanhada de incerteza e do risco de decepção. Para se proteger, Red desistiu da esperança, de uma vida de prisão abraçada, por mais terrível que seja, porque é previsível e, portanto, a salvo de decepções. É o seu mecanismo de lidar com a facticidade. De certa forma, a atitude de Red parece estoica. Isso ecoa a ideia de Epicteto de que se você não deseja o que está fora do seu controle, como a libertação da prisão, você não ficará desapontado. Mas no fundo, ele ainda deseja a liberdade. Ele apenas afasta esse desejo, fingindo que ele se foi. Os existencialistas argumentariam que Red age de má fé, pois nega a sua liberdade, agindo como se não tivesse escolha senão desempenhar o seu papel. No entanto, isso levanta a questão: Red realmente tem escolha? Que tipo de liberdade pode realmente haver na prisão quando as chances de libertação são quase nulas? No entanto, durante a sua amizade com Andy Dufresne, Red encontra uma perspectiva profundamente diferente, que acaba por transformá-lo. Andy Dufresne, interpretado por Tim Robbins, permanece em silêncio durante sua primeira noite na prisão e continua a ser um homem de poucas palavras durante as primeiras semanas de sua estada. Mas depois de mais ou menos um mês, ele se aproxima de Red, pedindo-lhe que consiga um ame de rock. Para que ele possa perseguir seu interesse geológico como um cão de caça. Red, claramente surpreso com o pedido, concorda, mas por um preço, e avisa que os guardas irão confiscá-lo se o encontrarem. Mas Andy assume o risco, o que já mostra a sua determinação silenciosa e a vontade de sair do caminho tradicional. Red o descreve mais ou menos como um estranho, alguém que não pertence àquele lugar, andando aparentemente sem se importar com o mundo, como se tivesse uma capa invisível protegendo-o do lugar. Os primeiros 2 anos de Andy em Shawshank não foram agradáveis. As irmãs frequentemente o assediavam, resultando em hematomas e visitas à enfermaria. Pelo lado positivo, Andy fez amizade com Red e gradualmente ganhou aceitação dentro do grupo. Eventualmente, com a ajuda de alguns políticos da prisão, Red e seus amigos, incluindo Andy, são selecionados para trabalhar no telhado da prisão, o que é uma mudança de cenário bem-vinda. E para Andy, uma fuga temporária da lavanderia, onde tantas vezes era atacado. Em meio às atividades no telhado, sob estrita supervisão dos guardas, Andy corre um grande risco ao abordar o capitão Adley após ouvir seus problemas em relação à sua herança e às questões fiscais correspondentes. Ele quase foi jogado do telhado por Adley até conseguir convencê-lo a ouvir seu conselho. Para surpresa de Red e do grupo, Andy consegue fechar um acordo com Adley. Ele o ajudaria a fugir dos impostos em troca de cervejas para seus amigos, o que mostra o conforto de Andy com o risco e sua capacidade de agir fora da caixa. Ele deixou todo mundo feliz, embora ele próprio não bebesse. Durante esta cena principal, ouvimos Red se perguntando por que Andy fez o que fez. Foi para fazer alguns amigos? Foi para apaziguar os guardas? Ou, como ele sugere, seria para se sentir normal novamente? Embora tudo isto possa ser verdade, também poderíamos argumentar, a partir de uma perspectiva existencial, que por um momento, Andy exerceu a sua liberdade. Ele mostrou a si mesmo e aos outros que é mais do que um objeto definido pelo seu ambiente.
Além disso, Andy conseguiu transcender sua facticidade, ou sua rotina, como Red descreveu, de ser alvo de assédio por parte das irmãs. Ao obter a aprovação de Adley, ele transforma um inimigo em um aliado, por meio do qual ele efetivamente se arma contra as irmãs. Repetidamente vemos Andy exercendo sua liberdade dentro dos limites do ambiente prisional. Ele pratica seus hobbies, um dos quais é criar suas próprias peças de xadrez a partir de pedras. Ele obtém um papel de parede de Rita Hayworth, e após ser transferido para a biblioteca da prisão para ajudar Brooks Adley, começa a organizar relatórios fiscais para todos os funcionários da prisão, incluindo o diretor corrupto Samuel Norton, que usa sua experiência para vários esquemas de lavagem de dinheiro. Outro grande exemplo de Andy ultrapassando os limites de sua situação é como ele consegue fundos e livros para expandir a biblioteca contra todas as probabilidades. Brooks deixa claro que é impossível obter financiamento, e quando Andy quer pedir fundos diretamente ao Senado estadual, Norton afirma que não vai funcionar. Então Andy começa a escrever uma carta por semana, até que finalmente, após 6 anos de cartas semanais, recebe uma coleção de livros e discos de vinil, junto com um cheque de $200. Ele conclui que sua persistência compensa e começa a postar cartas 2 vezes por semana. Os métodos de Andy demonstram sua paciência, bem como sua crença em métodos suaves e lentos, o que se alinha perfeitamente com seu interesse pela geologia. Isso me lembra a sabedoria taoísta encontrada no Tao Te Ching de Lao Tzu, que fala do poder da água, um princípio que é especialmente evidente na grande reviravolta da história, que discutiremos em breve. Depois que uma nova carga de peixe fresco chega, Andy coloca um dos recém-chegados, um jovem chamado Tommy, sob sua proteção, que acaba descobrindo ter informações valiosas sobre o caso de Andy. Ele sabe quem assassinou sua esposa e amante. Esta nova informação pode provar a inocência de Andy e resultar na sua libertação. Então, é claro, ele imediatamente informa Norton sobre isso. Norton, que obviamente precisa de Andy para suas atividades, se recusa a ajudar em seu caso e até deixa Tommy levar um tiro para destruir as evidências. Daquele momento em diante, Andy está farto. Pouco tempo depois, os guardas descobrem que sua cela está vazia. Ele se foi, desapareceu no ar, ocupe-se vivendo ou ocupe-se morrendo, Andy disse a Red pouco antes de sua fuga. Ao contrário de Red, Andy nunca perdeu as esperanças. Ele continuou a acreditar em suas chances de sair e trabalhou diligentemente para atingir seu objetivo. Sua fuga foi novamente um ato de paciência. Uma força silenciosa como ondas de água macia erodindo pedras, lenta e constante, provando que gentileza e persistência podem quebrar até mesmo as paredes mais grossas. Bastou pressão e tempo. A fuga icônica de Andy é o máximo esforço de liberdade. A cereja do bolo, levando-o a apagar a facticidade da sua prisão e a passar o resto da vida em zievatanejo. Mas sua fuga envolveu um risco enorme. Ele teve que esconder o martelo de pedra em sua Bíblia, e seus vários papéis de parede com Rita Hayworth, Marilyn Monroe e Raquel Welch tiveram que esconder o túnel que ele estava cavando durante um período de quase 20 anos. A qualquer momento uma inspeção surpresa poderia expô-lo e as consequências seriam terríveis. Mas se ele não tivesse feito nada, ele nunca teria saído. Então por que não arriscar? Enquanto Hack escolheu o caminho seguro com risco mínimo, Andy colocou sua vida em risco e conseguiu. Mas a história ainda não acabou. Red admite que gostou de Andy desde o início, e deve ter visto algo nele que está faltando em si mesmo, ou pelo menos escondido em algum lugar nas sombras de sua psique. Estou falando de esperança. Dentro dos muros de Shashan, Red nunca recupera a esperança. E durante outra audiência, sua crença de que sairia desapareceu para sempre. Ele simplesmente não se importa mais e mostra isso. Paradoxalmente, ele é aprovado e libertado após 40 anos de prisão. Red conquista sua liberdade, mas com reservas. Brooks Adley, libertado quando Andy ainda estava por perto, tornou-se tão dependente dos muros da prisão que simplesmente não conseguiu se adaptar ao mundo lá fora. Muito mudado e acabou com sua vida. Assim como Brooks, Red tem dificuldade em encontrar seu caminho como homem livre e muitas vezes anseia pela vida dentro dos muros. Novamente, ele se encontra à mercê da facticidade de sua vida. Mas há uma coisa que evoca um pouquinho de esperança, uma promessa que ele fez a Andy, e assim ele encontra a carta de Andy perto do carvalho em Boston, que acabou sendo um convite para vir ao México. Lembre-se de vermelho. A esperança é uma coisa boa. Seja o melhor das coisas. E nenhuma coisa boa morre. Andy escreveu.
Após receber o convite, vemos Red finalmente exercendo sua liberdade e transcendendo sua facticidade ao embarcar em um ônibus até a fronteira e assim, quebrar sua liberdade condicional. Depois de muito tempo, Red ficou ocupado vivendo. Ele diz: acho que estou muito animado. Mal consigo ficar parado ou manter um pensamento na cabeça. Acho que é a excitação que só um homem livre pode sentir. Um homem livre no início de uma longa jornada cuja conclusão é incerta. Fim da citação. Parece que ele não se sentia assim há algum tempo. Animado, nervoso, esperançoso, incerto. Red pode ter acabado de experimentar o que o filósofo existencialista Soren Kierkegaard chamou de tontura da liberdade. Um sentimento paradoxal de medo e atração pela própria liberdade e outros riscos e incertezas que a acompanham. E assim, a esperança assume um significado diferente. Não é apenas uma expectativa de que as coisas mudem ou um desejo de que a sorte vire a nosso favor. É algo que fazemos. Projetar nossas ações em um futuro incerto, lutar por algo mesmo quando talvez nunca consigamos o que queremos e fazê-lo de qualquer maneira. Obrigado por assistir.